Bem, gente, retomando então aqui acerca do pensamento cristão, né? A gente está trabalhando nesse segundo momento agora a reação da ortodoxia protestante ao liberalismo teológico, sobretudo nos Estados Unidos, sendo o epicentro desse movimento a Faculdade de Teologia de Princeton. E eu estava falando dos expoentes, que foi o Charles Hodge. Hodge era um professor de Princeton, erudito, que chegou a estudar em algumas universidades europeias, chegou a assistir preleções de Schleiermacher, e ele rejeitou todo aquele processo de liberalismo, identificando um retorno à ortodoxia, à praxis conservadora do entendimento teológico, do labor teológico. Só que Roger, ele não era qualquer um, né? Ele era um cara um erudito, um acadêmico. Então ele precisava de um fundamento filosófico para embasar ali a sua teologia. E ele descobriu no realismo escocês, né, a filosofia ali do senso comum, do bom senso, de Thomas Hyde, que era um outro iluminista, que depois esse pensamento de Hyde evoluiu para o empirismo de John Locke, tomando um rumo não idealista e não cético, contrário ao pensamento, por exemplo, de um dos grandes ceticistas do século XVIII, né, e que foi o David Hume. David Hume, pai do ceticismo, escocês também. Só que o Heidegger ele vai numa outra vertente de entender o seguinte, que para ele todos os seres humanos são dotados por Deus de várias faculdades, tá? De entendimento. E essas faculdades, elas proporcionam observações e ideias acerca do mundo, acerca de uma cosmovisão, acerca de entendimento do mundo, nas quais os seres humanos elas podem confiar. Então, olha que interessante, é exatamente uma ideia de um realismo diferente do ceticismo de Hume. Para Heidegger, as pessoas podiam, então, a partir dessas faculdades de avaliação, de análise, dadas por Deus, reunir e classificar as evidências e generalizar cuidadosamente os fatos. E a partir dessa perspectiva, Roger ele absorveu então esse conceito desse realismo de Heidegger e rejeitou então as opiniões em voga, quais as opiniões, né, da modernidade, do ceticismo de Hume e do próprio Kant e da teologia especulativa e romântica e racionalista de Hegel. Então, o realismo escocês do bom senso, com Hodge, torna-se então a base da filosofia ortodoxa da teologia de Princeton, e os fundamentalistas posteriores também vão adotar essa mesma base filosófica. Então, olha que interessante, não era a qualquer, né? Não era de qualquer maneira, havia todo um arcabouço teórico, filosófico, exatamente para ir de encontro à filosofia do liberalismo teológico. Então, o pensamento de Charles Hodge pode ser traduzido, então, através desse realismo de Thomas Heidegger, e a aplicação disso seria o quê? A partir dessa aplicação da epistemologia de Heidegger, ele vai buscar o que? Então, quando perpassa esse pensamento de divisão da realidade para a questão do labor teológico, da teologia sistemática, o que o Rodier vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, que a tarefa do teólogo é buscar um método apropriado de coletar e organizar os dados da revelação divina que estão onde? Que estão nas Escrituras. Tá?
Então, ele faz até um contraponto. Assim como a ciência moderna, a filosofia natural, ela vai colher e organizar os dados da natureza, o papel do teólogo é fazer o quê? É buscar dentro das escrituras pitadas da revelação divina e organizar, tá? A partir de dois pressupostos que eu já havia falado, né? Da Bíblia infalível e da verbalidade inspirada de Deus, que trata, né, de um conjunto de proposições que são verdades absolutas, declarações de verdades divinamente inspiradas. Então, olha que interessante. Falando de outro modo, para ficar mais claro, para Charles Hodge, o papel do teólogo era o quê? Analisar a Bíblia, organizar pitadas das revelações divinas que estavam presentes dentro dos textos sagrados, de modo racional, orientado, mas iluminados pelo Espírito Santo, e organizar e sistematizar tudo isso. Então, olha que interessante. Embora Rod ele dizia, né, que os escritores bíblicos não foram meros copiadores, meras máquinas de escrever, ele insistia que a inspiração e a infabilidade se estendem às próprias palavras da Bíblia e não apenas às ideias. Olha como é que a ortodoxia ela se engessa, né? No sentido de que, para ele, a ideia da plenária verbal, né? De que cada palavra inspirada foi divinamente inspirada e cada palavra ali ela é infalível, não apenas as ideias. Isso é muito interessante a gente pensar, porque há alguns contrapontos, né, que a gente pode pensar sobre isso. Porque, por exemplo, a gente precisa colocar aí a questão cultural, a própria questão histórica, a própria questão econômica, política. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta, por exemplo, carta aos Tessalonicenses, para resolver uma questão pontual, embora estivesse sendo inspirado. É só para a gente pensar nos contrapontos que a gente precisa fazer, tanto da teologia liberal quanto do fundamentalismo teológico. Então, a Charles Hodge chegou a dizer o seguinte, acerca da Bíblia, e eu concordo em parte com o que ele diz, que diz o seguinte: é compreensível que qualquer mente se encha de temor ao contemplar as Sagradas Escrituras, repletas de verdades sublimes que falam com autoridade em nome de Deus, e permanecem tão milagrosamente livres do toque poluidor dos dedos humanos. Muito interessante, né? Essa ideia dessa verdade objetiva e inviolável não havia ainda sido assim trabalhada de modo muito sistemático, né? De modo muito organizado e tratado filosoficamente antes. Então, daí esse divisor de águas nessa reação ao liberalismo. E olha que interessante. Então, a partir dessa perspectiva, né, de que as verdades estão na Bíblia, eu não preciso de outras verdades, descobrir novas verdades, né? Para eles, a aplicação, o papel do teólogo era o quê? Era organizar, a destrinchar essas verdades que já estão na Bíblia, tá? Os credos reformados e os sistemas dogmáticos, ok. Agora, nada mais disso, nada além disso. Então, é importante a gente pensar sobre essa questão, porque a gente repara, então, dois extremos, né? Enquanto no liberalismo tudo é questionável, no fundamentalismo nada se questiona. De novo, os extremos são perigosos, viu, gente? Não vale a pena a gente viver no extremismo de qualquer aspecto da vida. Um outro contingente conservador muito interessante, que ele vai propalar ainda mais as ideias de Charles Hodge, é o Benjamin Warfield. Benjamin Warfield foi aluno do Charles Hodge em Princeton, e ele apenas reforçou e ele ampliou a ideia da inspiração divina da Bíblia e da inerrância das Sagradas Escrituras. Tá? Agora, aquilo que eu falei para vocês, na época
de Warfield, a questão da autocrítica, né? Ela estava ainda mais exacerbada. E a autocrítica, ela fazia o quê? Qual era o papel da autocrítica? Investigar as escrituras empregando métodos literários e históricos. E quando se fazia isso, em alguns casos, levava-se a conclusões que questionavam conceitos tradicionais de autoria, de data, de composição dos livros. Então, todo esse processo estava sendo trabalhado no recorte temporal ali do finalzinho do século XIX, início do XX já, tá? E o Benjamin Warfield, ele vai ser importante, que ele vai ratificar, ele vai confirmar todos os apontamentos dos conservadores, falando acerca da questão da infabilidade das escrituras, da inerrância delas, da inspiração divina, e dizendo que qualquer questionamento liberal acerca disso era uma falta de fé total e um desvio teológico para o liberalismo e para o relativismo. Ele chegou a dizer que que a inerrância é uma característica necessária à inspiração. A inerrância bíblica é uma característica necessária e fundamental para a inspiração divina. Olha que interessante. Embora os dois fossem muito ortodoxos, né? Tanto Rod quanto o Warfield, ambos não entendiam a teoria de Charles Darwin como um perigo, né? À ortodoxia protestante. Mas eles reformularam a ideia dizendo o seguinte: se for verdade que é uma teoria, Deus utilizou desse recurso na criação. Então, repara que é uma nova leitura, né? Da própria teoria de Charles Darwin, que para os liberais era vista de um modo, para os ortodoxos era pensada e vista de outro. Então, só para a gente pensar, para a gente chegar aqui então a esse final, que eu quero dizer o seguinte, que esses ortodoxos, eles eram